Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias da Eletrobras, ELET3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Para isso basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. E na sequência clicar aí na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa receber esse serviço aí, testar esse serviço durante um determinado período de forma gratuita, recebendo aí no seu celular, no seu desktop, recomendações, informações relevantes, carteiras de ações, que inclusive nesta segunda-feira, a gente está aqui no dia 29/3, encerramento do mês de março. Nesta segunda-feira tem atualização da carteira semanal, carteira exponencial e a carteira perspectiva, que é a carteira mensal. Vamos então aqui falar nesta análise da ELET3, onde nesta análise especial, para quem já conhece essa análise especial, eu me baseio em cima da análise técnica, na avaliação do comportamento do preço no decorrer de um determinado período, fazendo análise em diferentes periodicidades. Falando sobre o gráfico anual, no gráfico de 66 dias, gráfico trimestral, gráfico mensal, semanal e diário, ou seja, partindo do cenário de longo prazo até o cenário de curto prazo. Começando pelo gráfico anual da ELET3, nós temos o ativo dentro de um movimento de alta. O ativo está aqui dentro do movimento de alta e dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Então, dentro deste movimento de subida, fica o que mais interessante? Se o gráfico anual está dentro de um movimento de alta, ainda mais fazendo máxima histórica, fica interessante buscar oportunidades de compra de prazo maior através principalmente de movimentações para baixo no gráfico mensal, no gráfico trimestral ou mesmo no gráfico semanal, que a gente vai abordar logo aqui na frente. No gráfico trimestral, só para mencionar aqui, um ponto importante no gráfico anual é esse topo que foi rompido aqui com esse forte candle de alta, que eu vou mencionar agora no gráfico trimestral, o que isso representou. Aqui no trimestral, então, a gente teve o final ali de uma tendência de baixa que tinha no papel, o ativo inclusive montou a tendência de alta aqui, e aqui montou um outro pivô de alta. Então, nos últimos 3 meses, aqui, nos últimos 3 candles, na realidade, ativo gerou um movimento forte para cima, pivô de alta no gráfico trimestral, gerando aí uma perspectiva maior de subida para a ação, montando aí um cenário todo favorável para se buscar mais operações na ponta compradora e bom para quem já está comprado nesta ação em termos aí de longo prazo. Se a gente olhar o ponto mais relevante hoje de suporte para esse papel, onde ela se encontra aqui, é esse topo que foi rompido na faixa ali dos 26,15. Mas o que eu gostaria de destacar nesta periodicidade, nessa formação de pivô de alta, são projeções usando aí os números do Fibonacci. Eu coloquei até o Fibonacci na escala aritmética, pegando primeiramente o Fibonacci através da projeção alternada. A gente teve um primeiro objetivo sendo alcançado, mas já passou por esse primeiro objetivo. Na verdade, é 100% de projeção do valor que subiu aqui. Então, observe que esse movimento, como ele é maior do que esse em termos de tamanho, porque minha escala está aqui no logarítmica, ou seja, percentualmente, se a gente colocasse o Fibonacci no modo percentual, no modo log, aí a gente teria um movimento mais longo aqui, a projeção mais longa para cima. Mas para não ficar algo muito fora da curva, a outra projeção na faixa dos R$ 46,40, projeção de 161,8% de tudo que subiu aqui. Então, esse é um número interessante para ficar de olho num prazo maior, ou seja, o ativo pode buscar esse patamar. Pegando o Fibonacci, a projeção clássica do Fibonacci desse fundo aqui, passando pelo topo anterior, projetando 100% do que havia subido aqui, ou seja, desse movimento sendo projetado 100% aqui para cima, a gente teria a projeção lá na faixa dos 47,45, que basicamente coincide com aquela projeção anterior que eu mostrei aqui na projeção alternada. Então, é uma região, uma faixa de projeção interessante para esse enorme pivô de alta no gráfico trimestral. Outro ponto que a gente poderia também mencionar é algo nesse sentido aqui, ou seja, qual é a altura aqui dessa congestão, dessa correção que aconteceu, e projetar aqui essa altura para cima, que é a partir do nível que foi o rompimento. Então a gente teria aqui, na realidade, a projeção seria da seguinte forma, pegando aqui do ponto aqui mais baixo,
a gente pegar aqui e jogar a linha dos 50% em cima desse topo, a primeira projeção seria na faixa dos 40,53, observe onde está batendo, ou seja, uma primeira projeção de altura aqui já teria batido aqui nesse ponto, ou seja, trazendo a chance de correção. E aí, falando em a chance de correção que eu mencionei no gráfico anual, o que seria interessante acontecer no gráfico na LET3, dentro do contexto que nós temos aqui, que é movimento de alta no anual, pivô de alta no gráfico trimestral, inclusive dentro ainda do movimento de subida, movimento de baixa no gráfico mensal ou semanal, fica mais para se buscar a operação de compra pensando em prazo maior neste ativo. Então, olhando, né, com essa característica, com esse olhar aí para o gráfico mensal, nós temos o ativo que vinha numa lateralização, aquela correção que a gente viu aqui no gráfico 66 dias, esse movimento um pouco mais bagunçado aqui do gráfico, fica um pouco mais limpo aqui no gráfico mensal. De forma resumida, foi basicamente isso aqui que aconteceu. Considerando que nós, da mínima desse movimento até esse patamar aqui, a gente já teve um movimento de subida de basicamente 8 meses, e aqui para trás, toda a correção levou em torno de uns 19 meses em termos de simetria no tempo. Considerando também esse longo movimento aqui de alta, de 15 meses, a gente teria espaço no tempo para seguir o movimento, o desenrolar da tendência de alta também do gráfico mensal. Ou seja, o mercado que está aqui, chegou aqui esse aqui seria o 8º mês, o mercado pode vir aqui alguns meses para baixo, mas ainda estaria dentro da simetria de tempo, dessa tendência de alta se desenrolar ainda mais para cima. E aí, logicamente, se fosse falar qual o nível de preço mais interessante para se fazer compra na LET3 dentro desse contexto atual, logicamente seria essa região aqui de topos anteriores, chamado pullback do preço. Rompe para cima, faz a correção, bate aqui nesse patamar, gera sinalização de alta, ou mesmo na chegada nessa região de suporte, antiga resistência, ali por volta dos 26,15 seria a região para buscar entrada na ponta compradora. Mas aqui também nessa região, numa movimentação para baixo, antes mesmo de bater nesse patamar, pode funcionar aí a região que ela se encontra já para colocar ações na carteira da Eletrobras, da LET3, para uma carteira de prazo maior. Logicamente, aqui embaixo colocaria mais ações, ou seja, aumentaria o peso do ativo na carteira. Isso representaria, da máxima que ela atingiu para essa região de topos anteriores, uma correção em torno de 35%, que olhando para um gráfico trimestral, num gráfico mensal ou mesmo um gráfico trimestral, não seria uma correção tão acentuada assim para o papel. Olhando aqui para a questão da correção que eu mencionei no trimestral e no anual, que ou seja, se gerar correção em prazos menores, o gráfico mensal gerou a perda da mínima do mês anterior, que é um primeiro sinal. Agora em março ela perdeu a mínima do mês passado, mês de fevereiro, que é um primeiro sinal para se ter uma correção no tempo, que seria um movimento lateral, ou uma correção no preço desse movimento de subida. Enfim, dentro desse contexto de correção, papel para ficar atento aí para compras, seja pelo gráfico semanal ou mesmo pelo gráfico mensal. Se vier um movimento mais para baixo, mais interessante na faixa dos R$26, se a gente projetar aqui também, pegar o Fibonacci nesse último movimento de subida e traçar ali qual o ponto de correção de acordo com os números de retração do Fibonacci, 29,73, 38,2%, e na faixa dos R$26,30, que vai coincidir com a região de topos anterior, seria 50% do que subiu, um recuo aí do preço. Indo para o gráfico semanal, nós temos o que? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Observe que o gráfico, o preço se movimenta gerando zigue-zagues, vai para cima, que é chamada expansão. Se está em tendência de alta, nós temos aqui um movimento de expansão. E o movimento contrário é a correção, é a retração do preço. Aqui está no processo de correção, batendo ali em cima da média. Aqui também bateu em cima da média e disparou um movimento de alta. Está de novo batendo em cima da média e gerando aqui uma boa semana, vindo com alta de 9% nessa semana o ativo, ou seja, podendo gerar um novo movimento para cima na ação. Ou seja, o contexto gráfico ainda apoia a possibilidade de dar continuidade à tendência de alta do gráfico semanal, tendência de alta do gráfico mensal. Então temos uma semana boa, batendo em cima da média, algo que aconteceu aqui para trás. Se o ativo perder essa região aqui de R$ 32,02, que seria essa mínima, aí sim entraria basicamente numa tendênciazinha de baixa do gráfico semanal, fazendo a correção do gráfico mensal, ou seja, fazendo o movimento de baixa do gráfico mensal, que aí ficaria mais interessante para a entrada, mais próximo possível da região dos R$ 26,15. Então, no gráfico semanal, expectativa de subida após
o candle dessa semana. E a gente vai olhar no gráfico diário como é que está gerando esse candle aqui dessa semana na ELET3. No gráfico diário, a gente está tendo aqui um ativo que no curto prazo, para mim, está dentro de um contexto de indefinição, que dá para se ver um pouco na questão do gráfico semanal, quando está movimentando de forma lateral, significa dizer que no gráfico de menor periodicidade, que é o gráfico diário, o ativo está proporcionando ali um movimento mais sem tendência, um movimento mais bagunçado, sem topos e fundos ascendentes ou sem topos e fundos descendentes. De maneira geral, focando no curto prazo, agora falando do gráfico diário, focando um pouco mais no curto prazo, o que para mim seria mais interessante nesse ativo, que eu observo aqui o papel com resistência importante nesse topo e alguns topos para trás aqui que a gente pode mencionar pontos importantes de resistência. Ou seja, está primeiro numa região importante e a segunda região está um pouco mais acima. A primeira vai na faixa dos 36,85 a 37,17 e a outra seria um patamar mais por volta dos 37,89 a 38,27. O que para mim seria interessante para compra de curto prazo, para compra pelo gráfico diário, ou até mesmo uma compra pelo gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, é a sinalização de fundo, de sinalização de alta acima dessa região aí dos R$ 36,85. Passando a utilizar essa região não só de R$ 36,85, aceitaria inclusive até essa máxima aqui que está sendo superada no pregão de hoje, uma sinalização positiva no pregão de hoje. Os R$ 36,38 também seria um ponto de suporte para esse papel na ELET3. Então, por enquanto, o viés para esse papel de longo prazo é de alta, no curto prazo está indefinido, médio prazo ainda é de alta, ou seja, só o curto prazo que ainda está passando por um processo de lateralização. O médio prazo, o longo prazo, ou seja, o mensal, semanal e o gráfico aqui trimestral, se a gente jogar aqui no gráfico mensal, todo ele alinhado para cima. Só o mensal que gerou um sinal para ter correção, que a gente já está vendo essa correção com a indefinição do gráfico diário. Enfim, ativo interessante para carteira de longo prazo. Mais interessante ainda, logicamente, se fizesse um movimento de baixa do preço para se buscar uma compra um valor mais baixo, logicamente com a melhor relação risco-ganho para a carteira de longo prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.